Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje é dia 17 de março de 2025, é segunda-feira e o tema do programa de hoje é humanização dos animais. Nós convidamos a médica veterinária Pamela Bernardes e também a psicóloga Kelly Nascimento para entender melhor o porquê os tutores têm tanta necessidade de humanizar os pets. Essa humanização faz mal para os pets ou para os tutores? Vamos tentar mostrar a necessidade de um ponto de equilíbrio entre os dois lados. Essa humanização acontece apenas com cães ou gatos? Ou também com outras espécies de animais. E você já pode enviar para a gente a sua mensagem através do nosso WhatsApp que está na tua tela aí. Você tem um animalzinho de estimação? Tem humanizado esse bichinho sem perceber? Sabe quais as consequências? Isso é bom ou não para ele? Manda pra gente, 97829-3776. Nós vamos falar com você daqui a pouquinho. Enquanto você envia sua mensagem, vamos atualizando as notícias aqui no Estúdio Câmara. E a Câmara de Campinas vota contas da Prefeitura relativas ao exercício de 2020 e 2021. E a Comissão de Mobilidade vota pareceres favoráveis a projetos sobre sinais sonoros em ônibus e iluminação de faixas de pedestres. Na 12ª reunião ordinária, que acontece hoje, segunda-feira, a Câmara de Campinas vai votar 2 projetos de decretos legislativos sobre as análises favoráveis do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Executivo do exercício de 2020 e 2021. E às 15h, a Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, presidida pelo vereador Felipe Marques, vai discutir e votar 2 projetos de lei. Os vereadores irão analisar o parecer favorável do vereador Marrom Cunha ao projeto de lei 62 de 2022, de autoria do vereador Eduardo Magoga, que torna obrigatória a implantação de sinais sonoros nos ônibus de Campinas, e o parecer favorável do vereador Marrom Cunha ao projeto de lei complementar 11 de 2024, de autoria do vereador Otto Alejandro, que prevê iluminação em locais destinados à travessia de pedestres. O encontro será transmitido ao vivo pela TV Câmara Campinas, neste sinal digital 11.3, também no canal 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, além da transmissão simultânea no YouTube da TV Câmara Campinas e também no Facebook. Lembrando que a reunião ordinária hoje é às 18h, também ao vivo, direto do plenário José Maria Matozinho. Olha, e a Câmara recebe o diploma de indicação ao Prêmio Transparência e Fiscalização Pública de 2024. Que legal, hein? A Câmara recebeu da Câmara dos Deputados o diploma de indicação ao Prêmio Transparência e Fiscalização Pública de 2024. Essa premiação teve como objetivo homenagear trabalhos ou ações que mereçam especial destaque para a causa de transparência e fiscalização na gestão administrativa patrimonial dos recursos públicos no Brasil. Trata-se de um prêmio de abrangência nacional que analisa a transparência de órgãos públicos em todas as esferas do poder. O prêmio é conferido pela Comissão de Fiscalização Financeira e em controle em conjunto com a mesa diretora da Câmara dos Deputados e as indicações realizadas pelos líderes e presidentes das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. A Câmara de Campinas, no ano passado, foi o único poder legislativo que recebeu indicação para o prêmio e concorreu na categoria governamental por meio de um trabalho realizado pela Controladoria Geral. A indicação foi pelo líder do PSB, deputado Gervásio Maia, após pedido do deputado Jonas Donizete. Então, os parabéns aí a toda a equipe da Câmara de Campinas que participou e foi merecedora deste prêmio. Previsão do tempo para hoje. Semana começando, começa como, hein? Hoje começamos o dia com termômetros marcando 22 graus aqui na cidade de Campinas. A cidade deve ter aí um dia nublado, viu? Com temperaturas entre 20 e 28 graus.
temos 89% de probabilidade de chuva ao longo do dia, última semana, últimos dias do verão, então mínima 20, máxima 28. Essa é a previsão do tempo para a cidade de Campinas nesta segunda-feira. WhatsApp na tela, 19978293776 para você mandar para a gente a sua pergunta, a sua dúvida ou o seu depoimento. Você tem bichinhos de estimação? Ai, ai, ai. Falar de humanização é bem delicado porque a gente acaba fazendo isso sem perceber, né? A humanização dos animais é a atribuição de características e necessidades humanas aos pets, principalmente cães e gatos. Resultado aí que a gente faz o quê? Trata o bichinho de uma forma como se fosse uma pessoa, né? E como esse fenômeno tem evoluído muito nas últimas décadas, nós vamos falar sobre os animais que são tratados cada vez mais como membros da família. Bom, para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos a médica veterinária Pamela Bernardi. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Maravilha, vamos falar muito sobre isso, porque com a gente também tem a psicóloga Kelly Nascimento. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Maravilhosas, olha só, gente, então nós temos uma psicóloga e uma médica veterinária para falar sobre a humanização dos pets. Famílias multiespécies, né? Que é o termo utilizado aí para famílias compostas por pessoas e animais de estimação. É uma nova realidade crescente no Brasil e já é considerado uma tendência global. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE em 2020, junto com o Instituto Pet Brasil, de acordo com essa pesquisa, gente, no Brasil existem cerca de 160 milhões de pets, a maioria cachorros, 62 milhões, e gatos, 30 milhões. É a terceira maior população de animais de estimação do mundo, superada apenas pela China e pelos Estados Unidos, segundo o Instituto, né? É o que diz aí as pesquisas. Além disso, no Brasil, os cães e gatos ultrapassam em muito a população de crianças menores que 14 anos de idade, que é de cerca de 40 milhões, segundo o IBGE. Vamos lá, então. Acupuntura, cromoterapia, banhos de ozônio, reiki, yoga. No Brasil, a expressão vida de cachorro ganhou um significado a mais, né? Nós estamos realmente imunizando os nossos pets, doutora? Conta pra gente. Essa é a tendência? É isso que vem acontecendo no Brasil? Bom dia a todos. Sim, essa é o que vem acontecendo no Brasil e no mundo todo, né? Hoje a gente vê que os pets, eles estão ganhando espaço ou tomando espaço de outras pessoas, de filhos. E aí tá o tema, né? Essa questão de humanização dos pets. Tá certo. Vamos falar com a nossa psicóloga agora, porque eu quero saber o seguinte, Kelly, por que que nós humanos temos essa tendência de humanizar os nossos bichinhos de estimação? Bom dia a todos, né? Bom dia, Rúbia. Um dos grandes fatores que leva a gente a humanizar é a questão da substituição de relação. Às vezes a gente projeta no animal o que era para ser, às vezes, na criança, no esposo, na esposa, nos filhos, nos amigos, então a gente substitui as relações. Porque muitas vezes muitas pessoas consideram mais fácil lidar com animais do que com os seres humanos. Então isso vem crescendo bastante por conta das dificuldades das interações e das relações sociais que a gente tem. Tá certo, Kelly. Agora, esse mimo exagerado, né, que nós temos a tendência de realizar com os nossos pets, ele, a que ponto, né, que é o normal? Ele prejudica o pet e o tutor? Sim, desde que a gente passa a parar de respeitar o animal, né? Desde que a gente passa, assim, a tratar ele muito mais como humano do que como animal, respeitando a espécie dele, que é diferente da nossa, ele prejudica o animal. E quando prejudica o tutor, é nessa questão da substituição e do afeto excessivo, né? Às vezes causa ansiedade de separação, o tutor ele sofre por ficar longe do pet, e o pet sofre por ficar longe do tutor também. Então, quando tem essa falta de respeito das duas espécies, do ser humano com o animal e vice-versa, aí acaba prejudicando, principalmente com a ansiedade de separação do animal com o dono. Certo. Agora, a doutora Pamela, nossa veterinária, a Kelly falou de ansiedade, né?
E nós temos visto aí uma crescente ansiedade animal. Isso existe mesmo, né? O que a medicina veterinária relata sobre a ansiedade nos pets, principalmente nos cachorros, que é algo assim que tem sido mais corriqueiro. Antes não se falava em ansiedade nem de humano, que dirá em pet. E agora a gente tem dados aí de ansiedades pet. O que acontece? O que aconteceu? O porquê disso? E o cachorro realmente sofre, doutora? Rúbia, na verdade é o seguinte, né? É um tema muito polêmico para a gente falar, porque não existe um limite. A gente precisa entender muito bem qual é o limite entre o certo e o errado, né? Uhum. Então, essa ansiedade, ela está sendo muito vista, e em cães a gente fala muito dessa questão da ansiedade, e os gatos, eles também sofrem isso com outros distúrbios de comportamento, Sim. né? O gato, muitas vezes, ele não apresenta essa ansiedade tão vista como a gente consegue reconhecer no cachorro, mas ele vai apresentar outros distúrbios de comportamento. Uhum. Então, a gente reconhece, sim, esses quadros, né, de ansiedade ou distúrbio de comportamento. Eles existem e eles passam a acontecer toda vez que a gente desrespeita o que seria natural a cada espécie. Então, realmente acontece, Rúbia. Poxa vida, né? Agora, como que a gente vai entender essa naturalidade de cada espécie? Uma coisa eu tenho certeza, a gente tem transbordado amor aos bichos, né? E aí tem crescido também a questão do mercado pet. Então, uma coisa puxa a outra. Agora, a partir de que momento as pessoas começaram a ter esse contato um pouco mais profundo com os animais? Você acredita que foi depois da pandemia, Pamela? Eu acredito que ficou mais evidente, né, após a pandemia, e a gente percebe que, eu acredito que a Kelly deva ver isso no consultório também, Uhum. e eu consegui ver essa questão no consultório, porque a gente passou a prestar mais atenção, né? E quando você tira o animal do seu habitat natural e da convivência, das relações entre as espécies próprias, né? Então, Uhum. cães com cães, gatos com gatos, ou às vezes essa relação entre eles, a gente vê que eles passam a se aproximar mais de nós. Principalmente os cães, que são espécies que vivem em matilha. Então, se ele não tem outro cão da mesma espécie para contribuir com aquela vida social dele, Uhum. com certeza ele vai buscar a multiespécie, ele vai buscar os seres humanos para ter essa relação de convivência. Uhum. E aí, isso realmente, depois da pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa, realmente ficou mais evidente. Então, Kelly, as pessoas ficaram mais em casa, já com o seu pet, quem já tinha pet. E quem não tinha pet, o pessoal adotou muito, porque eu me lembro, na época da pandemia, existiam canis, né, de adoção, e que foi zerado, não tinha mais pet para adotar. Só que em contrapartida, depois da pandemia, o pessoal começou a abandonar os pets, né? Isso é um absurdo, né? Mas falando aí da questão da humanização dos pets, você acredita que a partir da pandemia, né, no teu ponto de vista psicológico, as pessoas elas buscaram o pet para suprir uma necessidade, acabaram. Isso faz mal? Qual que é assim o equilíbrio desse ponto de você chegar a adotar um bicho para ele poder trazer para você um ponto de equilíbrio? Sim, quando a gente vivenciou a pandemia, né, nós ficamos muito mais isolados, nós somos seres sociais, né? Então, Uhum. o ser humano em si, ele tem vou dizer, o hábito de projetar as relações, as ânsias, a ansiedade, a solidão, Uhum. principalmente, em outras pessoas e em outros animais. Algumas pessoas têm muita dificuldade de lidar com o par, né? Então, projetou ali nos animais, muitas vezes, a ansiedade e a solidão, porque muitas pessoas são sozinhas, né? Então, elas utilizam do animal como um suporte emocional. No meu ponto de vista como psicóloga, eu acho assim que não tem problema nenhum você adotar um animal para suprir, às vezes, uma ansiedade, uma solidão. O problema de ter um animal como suporte, porque o animal, igual a gente estava conversando, ele tem um ciclo pequeno, Sim. né? E quando a gente perde um animal, é um luto. É como se a gente perdesse um familiar, né? Um Exato. outro par, né? O Exatamente. problema é quando a gente
coloca essa responsabilidade do animal ser um suporte emocional, sendo que a gente deveria levar isso, por exemplo, para uma terapia ou para outras atividades que a gente precisa fazer, né? Então, o equilíbrio que eu encontro como psicóloga dentro da clínica é entender o porquê que para aquela pessoa o animal está sendo um suporte emocional. E até que ponto aquilo está sendo saudável para ela e para o animal. E novamente a gente volta no respeito. Tem pessoas que humanizam demais os pets ao ponto, tipo assim, de a gente vê muito, a gente estava até conversando, colocar sapato, levar para passear em carrinho, né? É um tema muito polêmico, mas a gente está desrespeitando o espaço do animal ali, né? Projetando nele talvez um filho. Então, quando eu percebo o equilíbrio do motivo do que a pessoa tem um animal como um suporte, se a gente consegue trazer para terapia e tratar. Importante, né? Importante porque chega um ponto que realmente é uma questão de tratamento, né? Sim. Porque a gente humanizar pet, vamos lá, nossa doutora, nossa veterinária, o que seria na prática? Porque a gente fica só pensando, né? Eu penso que humanizar o pet vamos lá, arrumar uma caminha para ele no meu quarto também, querer dar comidinha boa para ele, brincar com ele todo dia, trazer ele mais para dentro, né, de casa, mais para dentro da família. Mas na visão de uma doutora veterinária, o que é realmente humanizar um pet? Rubia, na verdade, tudo isso que você falou, eu correlaciono muito com amor, né? O que você quer fazer é tratar o animal com amor e com respeito que eles merecem, Sim. né? Porque são uma vida. E a partir do momento que teve o processo de trazer esses animais para dentro de casa, eles dependem de nós, Sim. né? Eles saíram do seu habitat natural. Então, o que a gente fala hoje de humanização, que eu acho que foi o que a Kelly já introduziu. Essa questão da gente projetar o que seria como um membro da família, no sentido de você achar que o seu cachorro é o seu filho. Chamar de filho não é problema. Eu chamo a minha de minha filha. Isso não é problema. Mas ela e os outros animais, né, a gente vê que precisam se relacionar com outros cães da mesma espécie, outros animais, precisam ter rotinas de alimentação, precisam ter rotinas de passeio, né? E essa humanização, ela passa do ponto quando a gente tira ele totalmente do que seria a vida natural de um cachorro ou de um gato. Verdade. E aí, cada espécie tem as suas particularidades, né? Então, como que eu trabalho, o que seria humanização? Vamos lá. Eu trabalho o dia todo e eu tenho um cachorro dentro de um apartamento e eu chego em casa do meu serviço e eu tô cansada e eu não consigo, eu acho que não é importante para ele eu dar nem mesmo um passeio. Entendi. E isso, Rúbia, é muito comum. A gente estava conversando e assim, então qual é o limite de passeios, vamos dizer? É mais ou menos uma média de 3 a 4 passeios diários de 15 a 30 minutos. Isso é o mínimo. Nossa, pensa. Ô, você que está em casa aí, você passeia com seu pet, né, de 3 a 4 vezes por dia, tá vendo só como é importante uma especialista? Vou te confessar, eu tenho 2 pets, eu caminho, passeio com eles de manhãzinha, bem cedo, e depois no fim da tarde somente, né? E isso não é o suficiente para eles. Olha, Dependendo Rúbia, do local que eles vivem, é isso também, né? Sim, dependendo do local que eles vivem. A gente está falando essa questão, esse grande aumento, né, da quantidade de pets na nossa vida hoje, cresceu muito por conta da verticalização da população, né? Então a gente está falando de animais que vivem em apartamento, por exemplo. Sim, sim. O que é diferente de animais que têm um quintal, o que é diferente de animais que convivem com outros animais. Agora, né? a gente falando de passeio de pet aqui, me chama a atenção um detalhe. O que é um passeio com o seu cachorro? O que é um passeio? Porque tem gente que pega o cachorro, bota na coleira e sai arrastando o bicho, né? E, tipo assim, dá a volta no quarteirão e pronto, já passeou, vamos embora. Qual que é a importância do passeio? É sentir os cheiros, é conviver com outros animais? O que relativamente é o passeio de verdade, doutora? É isso daí, Rúbia. É essa questão mesmo, é a questão da socialização com outros animais, é a questão dele poder sentir o cheiro da grama, dele poder pisar na grama, né? Dele conviver, dele
passar até por situações diferentes no dia. Sim. Porque, na verdade, quando a gente deixa um animal o dia inteiro dentro de casa, sozinho, o que acontece é tédio. Você imagina para nós, é muito simples, a conta é muito simples. É a gente pensar se isso seria gostoso para a gente. É, né, verdade. E a questão do passeio, né, Kelly, é importante, né, quando a gente tem um pet, eu costumo dizer que os meus cachorros me levam para passear. Porque eles me cobram o passeio e às vezes é aquela situação que a doutora acabou de falar, você chega em casa e aí às vezes você não tá afim de passear com o doguinho. Mas eles olham para mim e eu falo, poxa, eu tenho responsabilidade afetiva com vocês, então eu preciso passear. Então, quer dizer, eles acabam me levando para passear. E isso mesmo. também traz aí uma questão de bem-estar, né? Bem-estar para o pet e bem-estar para o tutor também, né? Porque a gente tá, igual a doutora Pamela falou, a gente está verticalizando, a gente está numa rotina muito intensa, a gente às vezes trabalha em 2, 3 empregos, eu trabalho em 2 empregos, né, a gente estuda, a gente tem os afazeres domésticos, né, e quando a gente tira esse momento de levar o pet para passear, seja 20, 30 minutos, igual a gente estava conversando, isso traz um benefício muito grande, além do vínculo com o pet, de questão da saúde mental também, né, de sair um pouco. Tem pessoas que trabalham home office, que está muito em alta hoje em dia depois da pandemia, então às vezes a gente fica muito preso dentro de casa, dentro do apartamento, dentro da casa, que seja, e o fato de você descer, de você passear 20, 30 minutos, você pode colocar uma música para relaxar, coloca o fone de ouvido, passeia com o pet, brinca com o pet, isso traz um bem-estar muito grande, porque você vai liberando um pouco do estresse que às vezes você tem ao longo do dia, por conta do trabalho, por conta dos afazeres domésticos, por conta de filho, enfim, de vários motivos que estão ali dentro da nossa rotina, e você cria uma rotina para você e para o pet. Então, quando você leva o animal para passear, além do que a doutora falou, isso traz um bem-estar muito grande de aliviar o estresse mesmo, de caminhar, de fazer um exercício físico, de sair um pouco daquela rotina, quebrar um pouco da rotina que a gente tem no dia a dia. Então, Agora, a sua avaliação desses pets que estão humanizados demais e eles, gente, o cachorro quase responde. sim. O cachorro quase fala com a gente. O que é isso? O porquê disso? Ó, eu vou citar um exemplo meu, né? Eu tenho a Priscila é adotada, eu fui trabalhar na feira, e aí a Priscila estava no cercadinho, olhei para ela olhou para mim e falei, não queria saber nem se era menino ou menino, se era, né? Eu falei assim, eu olhei para ela e falei assim, nossa, você é muito linda. E aí ela fez assim para mim, eu falei, vem cá, e trouxe, ela tá há 7 anos comigo. Só que a Priscila é impressionante, ela me vê colocando tênis, ela já deita na minha frente, uau, né? Aí eu falo, Priscila, ela responde. Gente, eu falo, Priscila, ela, você quer passear? Ela, uau, 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 uau. O que é isso? Como que explica um negócio desse? O animal, ele funciona muito pelo comportamental, né? A gente, dentro da psicologia, a gente tem o behaviorismo, né? Que é a abordagem comportamental, ele é condicionado, então você ensina. Tem que ser comportamentos muito repetitivos. Então, ele aprende que toda vez que você coloca o tênis, você vai sair e vai levar ele para passear. Aí ele já fica empolgado de, não, a gente vai sair, a gente vai sair. Ou às vezes, quando a gente vê muitas pessoas adestrando com um petisco, por exemplo, né? Senta, você dá um petisco, você ensina o movimento, rola, aí você dá um petisco. Ele é condicionado, ele aprende. Então, todos esses movimentos que a gente faz todos os dias, por isso que é importante a rotina, e o animal, ele ajuda muito na questão da rotina, é porque ele vai aprender através do condicionamento. Você condiciona o seu pet ao que você precisa que ele faça. Se você vai sair, ele vai relacionar o tênis, ao pegar uma coleira, às vezes a palavra sair também, passear. Sim, você vê aqueles vídeos no TikTok, né? Vamos passear, o cachorro já fica assim, tudo animado pra passear. Então, a gente, dentro da psicologia, a gente tem essa abordagem que a gente condiciona o animal. A gente ensina, eles aprendem, eles são muito inteligentes. Nossa, eles aprendem. gente. Seja pra coisa boa ou coisa ruim também, pra aprontar, né? Exatamente. Tem aquela questão, você tocou um assunto aqui bem interessante, né? Porque tem questão aí de raças que as pessoas consideram, né, agressivas. Eu sempre digo, não sei se isso é a minha forma de pensar, né? Me corrijam, aproveitar que a gente está aqui com uma psicóloga e uma veterinária, né? A questão da gente, a forma que a gente cria os pets é a forma que eles vão ter a convivência com outras pessoas e com outros cachorros também, né? E aí a gente vê algumas situações de alguns pets sendo criados assim para atacar, né? E quando escapa faz um estardalhaço e é algo terrível, né? O que acontece? É realmente a criação ou o pet ele vem já com um comportamento
Como se explica essa questão da agressividade? Esse não é o tema, mas eu acredito que a gente pode até falar, porque nós temos duas profissionais aqui, especialistas, e pode explicar para a gente de onde vem essa questão aí do animal, eles, de repente, algo que é para ser legal, acaba acontecendo situações que não são tão boas assim, né? Pets que são agressivos, o que acontece? Existe, a gente sabe que existe alguma condição de genética, né, Uhum. de algumas raças, né, que a gente chama de raças potencialmente perigosas. Existe sim, então. Muitas vezes existem. Aham. Muitas vezes não é nem pela questão comportamental, Sim. que eu já vou falar, mas é pela questão de condição de organismo mesmo, né? Entendi. Então, quando a gente compara, por exemplo, um animal de raça grande, que é musculoso, que tem um desenvolvimento de mandíbula diferente de um animal menor. Então, a Sim. gente sabe que pode ter um acidente. Mas eu acredito muito na questão do meio. Então, é o meio que influencia. Na verdade, pode existir uma condição de genética, mas se você tratá-lo com respeito e com amor, essas características de agressividade, elas muitas vezes não aparecem. Tá? Entendi. E respeitando o espaço, e respeitando essa questão de limites, de extravasamento de energia, de passeios. Então, isso realmente, eu acredito que tem uma influência maior do que a gente categorizar determinadas raças. Perfeito. Na sua avaliação, Kelly, o comportamento do ser humano, o comportamento do tutor, ele vai influenciar muito. no comportamento do pet. Sim. Né? A criação é muito importante também, né? Tem a questão da genética, igual a doutora falou, mas a questão da criação. A gente vê muito, infelizmente, igual você pontuou, casos de animais atacando outros animais, outras crianças na rua. Quando a gente vê o histórico desse animal, né? Exatamente. O animal tá preso o dia todo, o animal não é levado para passear, às vezes tá sem alimentação. Exatamente. O tutor é extremamente agressivo, né, com esse animal, e ele acaba reproduzindo o comportamento que ele tem de criação ali dentro de casa. Exatamente. Né? A gente costuma brincar, né, fazendo uma comparação com a humanização até com criança. A forma que você cria a criança é um reflexo dos pais. Isso. O animal vai ser um reflexo do tutor. Tem outros fatores que influenciam? Tem instinto de sobrevivência, esses animais que são maiores, igual a doutora falou. Mas a questão do comportamento da criação, a forma que você lida com o seu pet, o que ele vê você fazendo em casa, ele vai reproduzir lá fora. Se você tem um tutor agressivo, normalmente o pet vai ser agressivo também. Pet, a criança. Isso, a criança. Exato. Então a gente parte aqui de dois extremos, né? Sim. Estamos falando aí da humanização, que é todo o comportamento, é tudo que você faz e que reflete no pet, né? E aí tem o ponto da humanização que não é bom para o cachorro, né? Aquele carinho demais, na verdade, tudo que é excesso não é bom, né? E tem a parte também da criação que você dá para o seu cachorro, do jeito que você trata ele, que ele também pode ficar um cachorro agressivo. Então, nem tanto carinho e também nem tanto abandono, né? A gente tem que ter um ponto de equilíbrio, porque a gente está falando aqui de animais, né? São animais, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio aí, porque eu chamo o Banzé de filho, a Priscila eu chamo de princesa, entende? Mas assim, eu entendo que eles são bichos, né? Os dois são animais. E aí, quando a pessoa não entende isso, ou então ela tem esse pet por conta de algo que não está certo, ela não conseguiu acertar dentro dela, e ela começa a transferir para o pet, aí vai lá, carrinho de bebê para o pet, o sapatinho para o pet, igual você falou, Kelly. O que isso pode trazer para a pessoa? Porque a gente sabe que o pet tem uma vida curta, então o que isso pode trazer para a pessoa caso ela venha a perder esse pet? Deve ser, assim, algo muito devastador quando a gente fala de saúde mental do ser humano por conta dessa afetividade tão grande com o animalzinho, é isso? Isso. Acho que um dos grandes fatores que traz essa humanização, primeiro, quando a gente perde o pet, muitas pessoas desenvolvem uma depressão por conta de luto, da mesma forma se você tivesse perdido um filho, um amigo, um pai, uma mãe, a questão da ansiedade e dessa substituição de relação. Por mais que é importante a gente ter um pet, a gente amar, a gente respeitar, eu acho assim que o excesso a gente substitui a relação. Então, muitas vezes atrapalha na interação social com outros pares. Porque é muito mais fácil, né, para essas pessoas lidar com os animais do que com outros
pares que ela tem ali, né? Então, o que eu percebi atendendo pacientes na clínica são esses 2 pontos. Quando perde é devastador ao ponto de vivenciar um luto, como se fosse a morte de um familiar. A ansiedade também, por mais que a gente tenha os 2 extremos, né? De um lado a gente lida com o animal ajudando na ansiedade, na depressão, na solidão, na interação social, a gente tem quando a perda de um animal trazendo esses mesmos transtornos, né? Causando esses mesmos transtornos, porque o vínculo afetivo é tão intenso que é como se fosse uma pessoa mesmo que você tivesse perdido, né? A gente lida com o luto, a gente lida com a depressão, com a ansiedade, entre outros transtornos, além do sofrimento, né? A gente vê muitas empresas que eu particularmente acho muito legal, que tem espaço pet, então os donos conseguem levar os animais para a empresa. E aí, quando tem essa separação, o sofrimento psíquico é muito grande. Por causa que o pet está tão introduzido na rotina e tudo como a doutora falou, né? Tudo tem que ser com equilíbrio, mas ele está tão introduzido que quando ele sai, a dor é muito grande. Pode causar até um afastamento do trabalho, né? Às vezes, um afastamento da sociedade, porque é como se fosse um ser humano mesmo que estivesse perdendo, né? É algo que a gente precisa ter muita atenção, né? Sim. Porque a gente pode causar um sofrimento no bichinho que a gente não tem nem noção de que aquela atitude vai causar o sofrimento do pet, Sim. né? Vamos lá, gente, encontrar aí um laço saudável, respeitando o limite, né, dos bichinhos. A Luana Galiza, ela foi conversar com pessoas falando da adoção, né? A adoção de animais de estimação é um ato de carinho, de responsabilidade que pode mudar muito a vida dos bichinhos e também a vida dos novos tutores. E a Luana, ela está em frente ao Departamento de Proteção e Bem-Estar aqui de Campinas, DPBEA, para falar um pouquinho desse serviço, divulgar onde você encontra pets para adotar. É isso mesmo, está no DPBEA. Vamos falar com a Luana Galiza, tem muito pet por aí. Bom dia, Luana. Bom dia, Rúbia. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando agora ao vivo nesta segunda. E o tema é muito sugestivo também para falar um pouquinho sobre adoção. Por isso que eu estou aqui do lado da Débora Ribeiro, diretora aqui do DPBEA. Tudo bem, Débora? Tudo bem, bom dia a todos. Débora, vamos falar um pouquinho aqui sobre o departamento, esse serviço muito útil aqui na cidade de Campinas, que ajuda, né, os animais que estão em situação de vulnerabilidade. Sim, o departamento efetua várias ações no município, como castração, né, de animais aí do munícipe. Nós temos o consultório móvel que está na cidade, sempre em 2 pontos da cidade ao decorrer do ano. Nós temos a questão da microchipagem, da vacinação. Nesses consultórios os animais são vacinados com a vacina V8, passam por um atendimento. Lembrando que são os animais considerados domésticos, né, que hoje são os pets, né, que as pessoas falam que é cães e gatos. Então eles podem passar pela consulta. Temos também a questão de recolher alguns animais que estão em situação de abandono ou situação assim, de ferimento grave através do SAMU animal. O legal também é que vocês cuidam, tratam desse animal, microchipam, vacinam, castram e colocam para doação através de feiras. Sim, exatamente. Quando há a possibilidade da gente, possibilidade não, né? Quando a gente precisa recolher um animal que está em situação de abandono, ou de envenenamento, ou de atropelamento, ele vem para o departamento, ele passa por um atendimento e quando ele estiver apto para adoção, ele já está liberado no nosso site. Nós temos 2 formas de fazer a adoção dos animais, através do portal animal, que o cidadão pode procurar na internet, ou através das campanhas de adoção, que seria as feiras que nós promovemos. Alguns animais ainda não estão nas feiras, mas é possível visualizá-los todos no nosso portal. Atualmente o departamento conta com 400 animais, uma parte está num alojamento e a outra parte está aqui conosco em tratamento. O legal também é que vocês colocam lá no site do Portal Animal, caso a pessoa se interesse, que o animal está em tratamento e também o perfil. No caso, se o animal é mais calmo, se o animal já tem uma certa idade, se tem algum tipo de problema ou está sem alguma patinha, tem para todos os perfis das pessoas. Sim, com certeza. Nós temos animais para todos os perfis aí da pessoa. Eles precisam de um lar. Lembrando sempre que a gente é a favor de adoção. Então a gente sempre levanta essa bandeira. Dê uma oportunidade para esse animal. Adote ele, que você está mudando a tua vida e a vida do animal. Porque é muito triste o animal não ter uma família. Nós fazemos tudo aqui enquanto equipe para promover o bem-estar dele, mas nada é igual a ele ter um lar.
Então todos os animais estão lá, com certeza tem a questão comportamental que a gente explica também, estamos disponíveis para tirar dúvidas. O importante é adotar um dos nossos animais e promover essa alegria na vida de todos, né? Débora, se a pessoa quer ver o animal de perto, ver se tem aquela combinação, né? Se o animalzinho já escolhe ali o tutor e bate aquele match da hora ali, aquela vontade de levar para casa, tem as feiras. Como que a pessoa fica sabendo a localização e os dias, as datas das feiras? Nós divulgamos a localização e as datas, né, o cronograma das feiras desse ano através do portal Animal. Então a pessoa pode olhar ou no nosso Instagram, que é o DPBEA Campinas. Todas as informações estarão lá, inclusive os endereços também onde os nossos consultórios móveis estão e as castrações que a gente efetua na cidade. Débora, muito obrigada. Obrigada a vocês e eu conto com vocês aí para estar adotando um dos nossos animais. É legal falar também em questão de perfil. Se você é uma pessoa que quer um animalzinho mais calmo, que não seja tão agitado como um filhote, eu sugiro que você adote um idoso. Ele já está mais cansadinho, já é mais tranquilo e você dá uma oportunidade ali de dar uma vida melhor para eles. Já também tem pessoas que querem ter um animal aqui dentro, tem a opção também de você adotar os filhos únicos, né? Que não tem ali aquela combinação, não pode estar com outros animais, mas convive bem ali com o ser humano, com o tutor. Fica aí a minha dica. Vou passar agora aqui para vocês. Olha, o Portal Animal é portalanimal.campinas.sp.gov.br. Lá vai ter a foto de todos, vai ter toda a agenda das feiras e não deixe de adotar, não é verdade, Débora? Com certeza. E lembrando vocês que se vocês adotarem um animal nosso, o animal já vai microchipado, vacinado e castrado. E se for um filhote, a gente se compromete a promover a castração dele quando ele tiver a idade ideal. É só nos procurar. Sempre saudável. Rúbia, é com você aí no estúdio. Luana, valeu, Luana, pessoal do DPBEA também, muito obrigada, né? E o DPBEA, gente, é assim um espaço bem interessante, né? Porque tem tanto bichinho lá para você adotar, mas você precisa ter responsabilidade. Você tem que lembrar que na hora da adoção, você está adotando um animal e ele vai ficar no mínimo 10 anos com você. Né? E ele é uma vida, né? Ele faz xixi, ele faz cocô, ele precisa passear, ele precisa comer, ele precisa brincar. Então, se você for adotar por adotar, um conselho, não adote. Tá? Só adote se realmente você tiver responsabilidade. Está no site para você, portal Animal de Campinas, né? portalanimal.campinas.sp.gov.br, disponível. Tem tanto bicho lindo. E lembrando também que aqui na TV Câmara Campinas nós temos vários programas e quadros falando de bichinhos. Então, você fica por dentro de tudo que acontece com os bichinhos também aqui na TV Câmara Campinas. Falar do DPBEA rapidinho, meninas. A doutora, o DPBEA é um órgão muito importante, né? E é aquilo que eu falei, adoção, tem bichinho para adoção, mas é importante a gente também estar ciente de que adotar é responsabilidade, né, doutora Pamela? Com certeza, Rúbia. É isso exatamente o que você falou. É um animal que vai ter as suas necessidades, que muitas vezes pode ser diferente das nossas, e que a gente precisa, como responsabilidade, atender exatamente o que eles precisam. Muito bem. E a doutora Kelly falando sobre a questão aí de tomar cuidado para não deixar um momento de carência da sua vida fazer você adotar um pet. Se você, de repente, nem quer adotar, mas aí, tá faltando alguma coisa, já sei, vou adotar um cachorro. É importante a gente trabalhar muito na terapia isso, né? Entender o que é a falta de, talvez, de uma relação, de algum cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde mental, ou se é a falta de uma companhia mesmo, que é o que o pet traz. A gente não pode jogar essa responsabilidade de suprir, talvez, uma necessidade nossa no nosso pet. É muito injusto com ele e com a gente também. Exatamente. Humanização dos pets é o nosso papo de hoje aqui no Estúdio Câmara. E a partir de agora, 8h51, vamos lá, rapidão, atendendo você que está aí do outro lado, né? Lançamos o nosso WhatsApp, você mandando perguntas, mandando o seu depoimento. Vamos lá, produção. Perguntinha na tela. Obrigada já pela participação de todo mundo. Muito bom dia para você. A Adriana do Bonfim, tratar o pet como uma criança pode fazer ele esquecer que é animal, causando problemas comportamentais? Então essa pergunta vai para você, Kelly.
Sim, até certo ponto sim, né? Como a gente falou da questão do comportamento do animal, né? Ele aprende muito com a gente. Então, a gente vai desrespeitar as necessidades básicas deles, né? Então, ele pode causar, de alguma forma, dele esquecer e acabar se comportando como se fosse o nosso se comportando, né? Uhum. Como se fosse o nosso filho mesmo, né? Então, quando a gente excede o limite, igual a doutora falou, de desrespeitar o animal, a espécie dele, a ancestralidade dele, né? O que ele representa, a gente acaba transformando ele, né, num humano mesmo, e ele acaba esquecendo da espécie que ele é. Então pode acontecer sim. Muito bem, mais perguntas pra gente, vamos lá, quem tá chegando aqui, olá, 978293776, pode mandar pergunta aí, porque depois também nós vamos responder para você através aí das nossos canais, tá? Nossas redes sociais, tá bom? Fernanda, do Ouro Verde, existem sinais de que um pet está sofrendo por conta deste tratamento exagerado? Vamos lá, nossa doutora Pamela. Sim, existem, Rubem. Existem, Fernanda. O que é mais comum hoje são os distúrbios comportamentais, né? Então, dos cães a gente correlaciona com ansiedade, gatos muitas vezes que mudam o seu comportamento, e além dos distúrbios comportamentais, hoje a gente já consegue reconhecer algumas doenças dermatológicas relacionadas a distúrbios comportamentais e também doenças do trato gastrointestinal. Uau. Então, vômitos com frequência, diarreias com frequências, Nossa, olha tudo isso. isso pode ter relação, sim. Nossa, olha só, às vezes você tá aí, o petzinho não tá muito bom, né? Teve um vômito e tal, corre pro veterinário, o que aconteceu? Presta atenção aí como que você está cuidando do seu bichinho. Mais perguntas na tela, 8h54. Manhã de segunda-feira gostosa aqui na TV Câmara Campinas, você no Estúdio Câmara e nós atendendo aí quem? A Cristina do Cambuí, vamos lá. Eu chamo meu cachorro de filho, comemoro aniversário dele e faço festa. Será que estou exagerando na humanização? E aí, Kelly? Na minha opinião, como profissional, eu acho assim que é igual a doutora falou, desde que você respeite a espécie dele, de levá-lo para passear, de trabalhar o comportamento dele, de atender as necessidades dele, seja a alimentação, seja os cuidados que ele precisa, o ato de chamar de filho, eu também chamo a minha pet de filha, não tem problema, o ato de comemorar com ele, o que você não pode, quando a gente fala de extremo, é trocar as relações que você tem pelo seu animal, desrespeitar o espaço dele, o lugar que ele está, ainda mais se você morar em apartamento, que ele fica recluso ali o dia inteiro, levá-lo para passear, não esquecer que ele é um animal que ele também tem tantas necessidades quantas você tem. Às vezes diferente, muitas vezes diferente, né, doutora? Mas não respeitar essas necessidades que ele tem. Então, chamar de filho, colocar roupinha, levar, brincar, fazer festa de aniversário, não tem problema, desde que você respeite as suas relações também e respeite as necessidades do seu pet. Muito bem, isso mesmo. Agora, fazer aniversário de pet é sensacional, eu já fiz. Comprei um papazinho lá, fiz um bolo, coloquei um ossinho, cantei parabéns e eles entendem, e é maravilhoso. E eles ficam muito felizes. Marcelo, do Campo Grande, dar comida humana aos pets pode mesmo encurtar a vida deles, interessante, né, essa situação aí, porque existe agora aí um sistema que o pessoal está fazendo para alimentar os pets com uma comida feita em casa mesmo, né? Traz problemas? Qual que é a dica ou então o assertivo para a alimentação dos pets, doutora? Olha, hoje também nós estamos vendo uma crescente mudança nas questões nutricionais do que o que a gente conhecia, né? Sim. De antigamente. Então, na verdade, na minha opinião, como médica veterinária, o uso da alimentação natural hoje, que é como a gente chama Sim. a comida, né, a nossa comida para os pets, ela não é maléfica desde que ela seja balanceada por um nutricionista veterinário. Uau! E nós já sabemos que quando os animais comem uma alimentação de melhor qualidade, estando relacionada possivelmente com a alimentação natural balanceada, a gente tem um aumento da longevidade. Isso é muito interessante, muito bom, né? Muito Porque bom. você prolonga um pouco aí a vida do seu Exatamente. pet. E isso tem a ver com a alimentação. E isso tem a ver com a alimentação, porque a gente está selecionando nutrientes de melhor qualidade para eles. Então, quando a gente fala em alimentação, é algo assim bem que a gente para pensar, né? Você comeria a ração todo dia mesmo, sempre? A vida toda?
Às vezes eu me pergunto isso também, sabe? Eu falo, poxa vida, mas eu tô dando ração de novo, mas e aí? A gente precisa de uma orientação de um profissional. Por favor, não vai inserir alimentação humana para o seu pet com tempero, né? Ah, quero colocar uma corzinha aí, joga lá um molho de tomate. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque faz um estrago no organismo do bichinho, né, doutora? Isso, exatamente, Rúbia. A gente sabe que a alimentação de qualidade, né? E a alimentação feita para eles, quando a gente não usa o que nós estamos comendo. Perfeito. Você falou tudo. Essa questão do excesso de tempero, essa questão do excesso de óleo, tudo. Voltamos no excesso de novo, né? Tudo nesse excesso faz mal. Mas quando a gente direciona, a gente tem um cardápio individualizado, prescrito por um profissional da área, nós já sabemos que a gente eleva a qualidade de vida e a longevidade. Então, esse pet vai durar mais. Olha que maravilha, Rúbia. Muito bem. Vamos ter ele mais tempo conosco. E detalhe, saudável, sem doenças crônicas que a gente poderia ter evitado com uma excelente alimentação. Porque quando a gente fala de alimentação, a gente fala de humanização. Ah, tá, eu tô comendo um bifinho aqui super temperado, delicioso, vou dar um pedacinho para ele porque ele vai gostar. Cuidado com essa parte da humanização que vai fazer muito mal para o seu bichinho. Tatiane do Cambuí, comprar animais de raça não seria incentivar um comércio cruel, enquanto tantos pets abandonados esperam por adoção? E aí, Kelly, né? Vai você, psicóloga, conta pra gente, né? O que a gente faz nessa situação? É um tema muito polêmico, né? Pra falar. Mas minha opinião pessoal mesmo, eu sou contra a compra de animais, né? Porque quando a gente trouxe, né, a ONG de adoção, eu acompanho muitas ONGs, os pets que eu tenho, as 2 cachorrinhas que eu tenho, eu trouxe elas da rua, eu peguei elas da rua para adoção. Eu acho assim que existem muitos pets que estão na rua, que precisariam ser adotados, pets que estão em ONGs também, que precisariam ser adotados. Então eu sou contra a compra de animais, sim, mas isso é assim, uma opinião pessoal minha. Também não posso julgar quem compra, né? Acho que vai cada um do sonho de cada um. Às vezes quer ter um Golden, às vezes quer ter um Pitbull, né? São várias raças, assim, que são bem conhecidas, mas eu particularmente sou contra, porque a gente poderia adotar, ou mesmo ajudar as ONGs que estão superlotadas, né? A gente falou novamente, a pandemia nos fez adotar muitos animais, depois passou, muitos animais foram abandonados, né? Então, antes mesmo de comprar, tenta ir nas ONGs visitar, conhecer. Olha, às vezes na rua tem animaizinhos que precisam de adoção, de carinho, de amor. Eu acho que vale a pena. Né? E às vezes você chega em um lugar, ele te adota, né? Que foi o que aconteceu comigo. A Priscila me adotou e tá aí. Estou adotada pela Pri até hoje. Vamos lá, e vou continuar adotada por ela. Tem mais perguntas aí, gente? A Beatriz do Swift. Vi na internet que até tem spa para pets com cromoterapia e reiki. Isso realmente ajuda os animais ou é apenas uma moda? Vamos perguntar para nossa veterinária. Spa, reiki, ajuda os bichinhos? Chiquíssimo, né? É algo que nós não temos muitas vezes. Bem isso, eu não tenho pra poder Nós não temos. o cachorro no spa. Que legal, né? Amor, né? Olha, quando a gente fala realmente das técnicas como cromoterapia e reiki, nós sabemos que tem um auxílio, sim, tem um apoio aos animais. E essa questão de spa, dependendo do que a gente vê, a convivência ali com outros animais, né? Sim. Então pensa, se eu tenho um único animal que fica dentro de casa todos os dias, né, que eu não consigo dar a atenção necessária para ele, quando eu levo ele para um spa e ele convive com outros animais, acaba sendo um momento de relaxamento, de distração para ele, o que melhora muito essa parte de comportamento, de ansiedade e diminui o tédio, né? Exato. Então, de fato, faz bem sim. A gente consegue dar essa possibilidade aos pets para quem pode. Aí eu acho muito interessante, eu acho benéfico. Gente, o nosso tempo é tão curto. Eu tenho um monte de vídeo de cachorro recebendo massagem, fazendo spa, com pepininho nos olhos. É maravilhoso, né? Mas o tempo é curto, então a gente preferiu, ao invés de exibir os vídeos que vocês já veem na internet, conversar com você que está aí do outro lado e responder a sua pergunta. Ah, Mariana, da Vila União, sempre dormi com meus 2 gatos na cama. Isso pode prejudicar de alguma forma a nossa relação? É um polêmico também, né? Dormir com o pet na cama. E aí tem o lado da saúde e tem o lado psicológico. Vamos lá, então, nossa veterinária. Olha, a gente estava conversando sobre isso hoje.
Opinião pessoal. Eu não acredito que isso faça mal, né? O problema não é você dormir com os pets na cama. Agora, a questão é quando isso passa a atrapalhar a sua relação com o indivíduo da sua espécie, que seria um outro ser humano, como a doutora Kelly falou, isso passa a ser algo ruim, sim, tá? Tanto para o animal que não entende qual é o seu lugar naquele ambiente, Exato. quanto para a pessoa, a outra pessoa que está do seu lado dormindo com você. Até atrapalha a relação entre marido e mulher, por exemplo. Sim. Poxa vida, Então né? a gente tem que realmente pensar o que a gente está fazendo e entender esse ambiente. Verdade. Na questão psicológica, Kelly, como é que fica a situação aí de dormir com os petzinhos? Na minha opinião também profissional, eu não vejo problema, desde que, igual a doutora falou, a gente tem a questão da saúde da higiene também, né? Quando você leva pro pet para passear, né? Sim. A limpeza, a higienização desse pet e desde que respeite a relação, né? Muitas pessoas, eu sou sozinha, por exemplo, então eu durmo com a minha cachorrinha, tá tudo bem. Mas vamos supor, se eu sou casada, eu tenho que aprender a colocar qual é a minha relação com o meu par, que é humano, e qual é a minha relação com o pet. Ele dormir na cama, às vezes traz muitos benefícios também, né? Se você é sozinho, se você às vezes tem dificuldade para dormir, o animal acaba trazendo. Mas desde que tenha o respeito ali de horário, do seu horário, o horário do animal é muito diferente do horário do humano. A gente dorme muito mais tempo, eles dormem menos tempo. Desde que não atrapalhe o seu sono, não atrapalhe a sua rotina noturna, eu não vejo problema também. Muito bem, então é o equilíbrio, né? A gente fala aqui tanto de situações diferentes, mas a gente acaba parando e lembrando aí do equilíbrio sempre. Carlos, do Jardim Aurélia, tratar aves como papagaios, igual cães e gatos, é saudável ou pode causar sofrimento a elas? É aquela questão, será que só a gente está humanizando só cães e gatos, né? Tem muitas questões aí, situações de outros bichos, outras espécies que têm sido humanizadas, né? Causa sofrimento, doutora Pamela? Olha, causa porque nós estamos novamente tirando a ave do seu comportamento natural, do seu habitat natural, para tratá-lo como uma outra espécie. Então, de fato, Carlos, eu acho que é alguma situação que precisa ser melhor avaliada e voltar para ela, né, para o seu ambiente natural. Muito bem. É impressionante como tem muita gente, eu acredito, que tem essas situações dentro de casa, né? E nem se dá conta do que está acontecendo. E a gente vai vivendo e não para prestar atenção. Mas é importante, principalmente quando a gente fala em aves, né? Porque o animal, o cachorro, se a gente for parar para pensar, me corrija se eu estiver errada, é um animal que está ali andando para lá e para cá. Então, ele está em casa, mas ele não está recluso, porque ele mora lá em casa, né? Agora a ave já não, então tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá, mais perguntas, produção. Jorge do Guanabara. Por que tanta gente sente necessidade de tratar animais como humanos? Isso tem ligação com solidão? Nós falamos sobre isso, às vezes sim, né, Pamela? Sim, às vezes tem a questão da solidão e a questão de inverter as relações. A gente projeta o que era para ser uma relação, às vezes, de um relacionamento, de uma amizade, às vezes uma relação com o filho. Muitas pessoas, infelizmente, não podem ter filhos, sonham em ter filhos, né? E acaba projetando no animal, que a gente fala novamente do suporte emocional, aquilo que era para a gente trabalhar com os nossos pares. Então, muitas vezes é ligado com uma solidão, às vezes é uma inversão de relação e muitas vezes pode ser até mesmo ansiedade, né? A gente brinca que tem um suporte emocional e ele auxilia, sim, na parte emocional, mas ele não pode ser o seu suporte. O nosso suporte emocional a gente pode trabalhar na terapia, nos conhecendo, nos cuidando, né? O animal, ele faz parte do nosso emocional, mas ele não pode ser um suporte. Mas muitas vezes está ligado com a solidão mesmo. E tem que tomar cuidado, porque às vezes você está exigindo do seu animalzinho algo que, né, não é papel dele. Não é papel dele, né? Então precisa estar muito atento. Pode mandar mais perguntas para a gente, vamos aproveitar o nosso tempo. Você que está aí com a gente pode mandar e a produção já vai colocando na tela. Fabiana de Barão Geraldo, meu cachorro já não come mais ração, só aceita comida feita em casa. Quais os riscos reais dessa prática? Vamos lá então para a nossa veterinária, a doutora Pamela. Havíamos falado sobre a questão da alimentação feita em casa, né? Tem riscos para essa prática? É aquilo que nós falamos, né? Precisa estar de acordo com nutrição, a parte nutricional para o cachorro.
Exatamente, Rúbia. Fabiana, essa prática se torna ruim para o seu animal se você não procurar um profissional, um médico veterinário, nutricionista, para fazer a formulação das reais necessidades alimentares que o seu animal precisa, tá? Além da alimentação, né, do cardápio mesmo, e é muito chique, tá, Rubia? Tem animais hoje que comem rã, tem animais que comem avestruz, tem animais que comem coelho, né? Um cardápio todo balanceado, Sim. todo planejado. A gente não pode esquecer que tem a parte da suplementação, tá? E de fato eu até os entendo. Você imagina comer ração a vida nem toda. me fala. Dói o coração, né? Dói o coração. Poxa vida. Então essa prática ela só passa a ser ruim, Fabiana, se você não tiver um nutricionista te orientando de quais são as necessidades especiais que o seu animal precisa. E essas necessidades, elas são calculadas de acordo com a idade do seu pet, de acordo com o estilo de vida, com o tempo de atividade, se existem algumas doenças concomitantes ou não, e aí a gente faz o direcionamento correto desse cardápio. Muito Certo. bem. Cardápio para os petzinhos. Isso é chique demais. É cardápio, é clínica, é salão Spa. de pet, é spa, é tudo. É maravilhoso, né? Mas também são tão bons pra gente, Sim, né? É só muito. amor e a vida deles é tão curtinha. Vamos lá. Felipe do Parque Prado. A pandemia fez minha família inteira ficar mais apegada ao cachorro. Acredito que exageramos um pouco. Como voltar ao equilíbrio? Ai, 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 Felipe! Ai, 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 Boa Kelly, vamos lá! pergunta, Kelly. Boa pergunta. Felipe, eu recomendo para você ou para sua família, eu acho que a terapia ela é muito importante. Na terapia a gente aprende a entender qual que é o nosso papel e qual que é a representação desse cachorro, né? Talvez a família toda se apegou a ele, por conta que a pandemia estava todo mundo recluso, às vezes tinha dificuldade na relação, acontece muito isso. O animal, ele é realmente mais fácil da gente socializar com ele do que com um par nosso. Então, eu acredito que a terapia, ela ajuda bastante a gente a entender o porquê que todo mundo tá usando o petzinho ali como um suporte emocional. Então, na terapia, a gente entende o que tá acontecendo com a nossa saúde mental e a gente aprende a encontrar esse equilíbrio, né? Igual a gente conversou aqui, a doutora Pamela falou também, né? Eu acho assim que a gente tem que aprender a respeitar o nosso pet como um animal e a respeitar as nossas relações. Então, procure uma terapia, oriente a sua família a procurar uma terapia também, para entender o que está acontecendo e tratar, e aprender a dividir os papéis, né? Você, sua família e o petzinho de vocês. Eles são super importantes, mas cada um tem um papel a exercer ali na rotina da família. Então, a terapia ajuda muito. Muito bem, né? Ai, o coração fica quentinho quando a gente fala de pet, né? Porque eu sou sim. suspeita para falar de cachorro, para falar de gatinho. Adoro esses bichinhos. Para mim, assim, é algo que é maravilhoso. Mas a gente precisa, assim, ficar atento e manter o nosso equilíbrio, gente, para a gente não prejudicar eles. Ana Paula, Nova Campinas. Bom dia, Aninha. Tenho visto gente passeando com pets em carrinhos de bebê. Até que ponto essa humanização é saudável emocionalmente para o tutor e para o animal? Pois é, carrinho de bebê, lacinho na cabeça, sapatinho, né, Pamela, Pamela e Kelly? E agora? Fazer o quê? Fazer o quê? Um cachorro que vai num carrinho de bebê, que coloca sapato, o que será que ele sente, hein? Então, Olha, você fala do tipo assim, ótimo. é uma pergunta assim que, tipo, para pra pensar, analisa. Na verdade, o que que acontece, né? Qual é a minha opinião profissional em relação a sapatos e carrinhos? Nós deixamos de dar a oportunidade do seu pet exercer o papel dele como cachorro. E não só isso. A gente está falando, a gente não pode esquecer que toda vez que ele toca as patinhas no chão, na grama, isso é um comportamento de ancestralidade. O cachorro gosta de correr, gosta de cavar, né? E a gente tem que lembrar que esse contato com a grama tem a troca e principalmente a questão da imunidade. Então, essa troca com o meio ambiente lhe favorece a imunidade. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente não deixa ele ter um comportamento normal, a gente está influenciando diretamente na saúde do pet também, tá? Muito bem. E aí, Kelly,
Como é que fica a situação? Como que a gente... Alguém que já inseriu isso na vida, tá? Já colocou aí no dia a dia o carrinho, o sapatinho e tal. A gente tem que identificar do porquê que foi invertido esse papel, né? Do porquê que o cachorro está ocupando ali o espaço que talvez poderia ser de, sei lá, de uma criança, né? De um filho. Então, entender o porquê que o tutor está fazendo isso e, novamente, a gente trazer ali a divisão dos papéis, né? Hoje em dia, existem muitas coisas, assim, para os animais, roupinha, essas coisas que a gente estava conversando, mas por que o dono está fazendo isso, né? Qual que é o papel, qual que é o objetivo dele de humanizar o pet dele a esse ponto? A gente, novamente, tem que entender junto com o tutor o porquê disso. E realmente faz mal quando a gente fala do excesso, porque talvez ele esteja projetando algum sonho, vontade ou alguma relação que ele não tem, novamente responsabilizando o pet dele por um papel que não é para o pet exercer. Muito cuidado, né, com o papel que você projeta no seu pet, o que você espera do seu pet. Na verdade, você não tem que esperar nada. Eles são amor, né, são amor e a vidinha deles é tão rapidinha. Então, é importante, é só uma troca de energia boa, é uma troca de amor e só, né? Não espere nada do seu pet, não. Traga ele para você, mas para você cuidar dele, para você ter uma companhia, mas muita atenção na expectativa, né? Ah, eu vou ter um cachorro porque agora eu vou sarar, vou ficar bem, não vou ter mais depressão. Cuidado. Sim. A gente não pode colocar tanta responsabilidade assim em cima de um serzinho, né, que veio, que é só amor pra gente nessa vida. Eu sou suspeita a falar, então eu falo mesmo, eu adoro esses bichinhos e eu quero agradecer você que está participando com a gente, você que participou, mandou suas perguntas, considerações finais, já estamos encaminhando para o fim, agora 9h14, a médica veterinária Pamela Bernardes, muito obrigada, considerações finais, por favor. Que legal sua participação com a gente. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, podendo falar para vocês sobre essas criaturas maravilhosas, né? E o que eu deixo de mensagem final é: respeitem essas criaturas, né? E tentem realmente entender. A doutora Kelly expôs muito bem para a gente essas questões, muitas vezes está dentro de nós, né? Então, tenham a coragem de enxergar, né, quais são as necessidades, principalmente como humanos, né? E aí, com certeza, a gente vai conseguir também enxergar quais são as necessidades reais dos animais. Então, respeitem cada espécie como deve ser respeitado, individualizando, entendendo quais são as questões, né, o que eles precisam de verdade, para que a gente não cause distúrbios aí desnecessários, que muitas vezes tem algumas doenças que a gente sabe que somos nós, seres humanos, que infelizmente causamos dos nossos animais, essas criaturas maravilhosas aí. Muito bem. Nossa médica veterinária, Pamela Bernardes, obrigada pela sua participação. Obrigada, e agora as considerações finais. A nossa psicóloga, né? A psicóloga Kelly Nascimento, muito obrigada pela sua contribuição no programa de hoje. Eu que agradeço, Rubia. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, né? Eu acho assim que num resumo final, o animal, o pet ali, seja gato, cachorro, ele é extremamente importante. A gente mas a gente tem eles na nossa rotina de tratamento, né, de terapia com animais, é muito importante. O que a gente tem que aprender fazer, igual a doutora Pamela propôs, é respeitar ali o papel. É você entender com o seu terapeuta, dentro da terapia, que papel que você está exercendo, que papel que o seu pet está exercendo na sua vida, e não esquecer de respeitar ali o espaço dele e o seu espaço também. O que você está projetando em cima do seu pet que não é responsabilidade dele. Ter animal é sensacional, desde que a gente entenda o porquê que a gente os quer, né? Igual a Rúbia falou, que a gente adote com responsabilidade, com carinho, com amor, com respeito, trazendo ele para nossa vida, mas respeitando o espaço e o papel que ele vai exercer. Muito bem, nossa psicóloga Kelly Nascimento e a nossa doutora Pamela Bernardes, gratidão, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, você que está em casa também, gratidão, uma ótima semana, uma linda segunda-feira. E no programa de amanhã, gente, terça, nós vamos falar sobre fitness aos 60 mais. Quem pensa que atividade física para maiores de 60 é só caminhada ou aquele treininho de leve, baixo impacto, se engana. Se antes as pessoas 60 mais evitavam academias, hoje as coisas são bem diferentes. Por isso, no Estúdio Câmara de amanhã, nós vamos ouvir especialistas no assunto para entender se realmente ser fitness com 60 anos ou mais pode preservar a força e induzir efeitos benéficos
duradouros, tá certo? Então amanhã 60 a mais, fazendo muito exercício físico. Maravilha, gente. Obrigada pela sua participação, obrigada pela sua companhia. Continue com a gente. Hoje, meio-dia, tem o Câmara Notícia trazendo informações de todo o Legislativo campineiro e também da nossa cidade de Campinas. Mais uma vez, gratidão às nossas entrevistadas, Obrigada. a você que esteve com a gente. Uma semana linda e abençoada para todos nós. E amanhã, enquanto marcado novamente, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, com mais uma edição do Estúdio Câmara ao vivo para você, aqui na TV Câmara Campinas. Valeu, pessoal. Bom dia, excelente semana e até amanhã.